um caso que foi marcante para vocês, não vou falar o nome da menina, a gente conversou aqui antes, foi um caso envolvendo uma menina lá pela DH Niterói São Gonçalo. Que caso foi esse que vocês trabalharam juntos? Foi o caso da Adriele, né? Foi um caso que foi até um dos primeiros casos que nós trabalhamos juntos, né? Na verdade, foi ali que eu fui realmente começar uma Magalhães, porque eu caí de lá de paraquedas, né? Sem conhecer ninguém. E aí a gente começou a trabalhar nesse caso. O caso era um padrasto. Ele era um caso que até desaparecimento, né, Magá? Um caso de desaparecimento. Era um caso de desaparecimento, não era homicídio. Assim, só para fazer um breve... Hoje existe a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Naquela época não existia. Então o trâmite era... Esse esse aqui mesmo, essa parte de cima aí, ó. Ex-pastor evangélico também. Loucura, né? Então, o que acontece? Como é que funcionava naquela época a polícia? Os casos de desaparecimento, eles eram registrados na delegacia da área de domicílio da pessoa desaparecida. E tinha uns 30 dias para que a delegacia da área conseguisse localizar aquela pessoa e tal, empreender as primeiras investigações. Caso em 30 dias eles não obtivessem sucesso, os casos eram remetidos para o homicídio. E aí o que acontece? Quando a gente chegou lá no homicídio, a gente percebeu, Rafa, que tinha um passivo imenso de casos de desaparecimento, né? E a gente começou a fazer um apanhado disso tudo, né? E o que acontece? Eu não sei, aí enfim, Oi. Obrigado. Para você. Tá. A gente começou a se deter sobre vários casos, e o caso do desaparecimento tem muitas curiosidades, sabe? Muitos daqueles inquéritos, daquelas investigações que estavam lá paradas, as pessoas já tinham... a gente conseguiu localizar, as pessoas, muitas já tinham voltado para o seio das suas famílias, outras já, a gente localizou e a pessoa dizia, eu não quero, eu saí mesmo, não quero ver mais a minha família, eu estou longe, me esquece, manda eles me esquecerem. E uma outra particularidade é interessante porque a pessoa vai à unidade e faz o registro de desaparecimento, mas se o ente querido volta para casa, ela não volta à unidade de polícia para comunicar isso. Não, fazer a espécie de dar uma baixa naquele registro. Exatamente. Então tinham muitos casos assim. E a gente começou a levantar uma série de coisas e tinha um caso de uma menina de 13 anos que tinha desaparecido. E não sei, a gente resolveu, aquilo me tocou de alguma maneira, e nós fomos a fundo naquilo ali. E começamos a fazer várias diligências. Em um determinado momento, a gente fez uma busca por encontro de cadáveres, né, que tivessem ocorrido num espaço de tempo compatível com o dia que a menina tinha desaparecido. E a gente encontra um encontro de cadáver, um recolhimento de um corpo junto à linha férrea lá no Barreto, em Niterói, de uma menina de um corpo de uma menina que tinha sido encontrada em posição fetal, embrulhada numa colcha, por cima dessa colcha um papel pardo com barbante também prendendo esse embrulho. Pois bem, a gente segue, né? O corpo já estava em algum estado de decomposição e a gente solicita a arcada dentária da família para que a gente pudesse comprovar se era o corpo da menina. E infelizmente a gente tinha acertado. Aquele corpo que tinha sido recolhido como indigente na linha férrea era o corpo dessa menina Adriele, uma menina de 13 anos. E essa menina tinha sido assassinada a golpes de pá de pedreiro do crânio. Ela tinha tido o crânio esfacelado. E era uma menina linda, né? Lógico que eu estou falando isso porque vi as fotos da menina e tal, porque o corpo já em estado de decomposição. Era uma coisa muito dura de se ver, muito cruel. E a gente, né,
vai no curso das investigações e não havia nada que justificasse, né? Primeiro, não havia nada que justificasse o desaparecimento de uma menina de 13 anos. Estudiosa, com namorado, feliz, tinha acabado de estar com o namoradinho, de ter o primeiro namorado, enfim, pelo menos era isso foi isso que a gente apurou. E estudiosa pra caramba, todo mundo na escola gostava dela, não tinha envolvimento com nada errado. A gente recebeu uma delegada federal aqui que ela usa uma frase que é a seguinte: criança não desaparece, criança é vítima de crime. Pô, sensacional. Perfeito. Doutora Paula Mari. Pô, sensacional. Sensacional. E olha que eu nunca parei para pensar isso. Eu também nunca trabalhei em nada assim, assim, na verdade é o segundo caso que a gente fala de criança, agora que estou me dando conta. Eu já ia falar que nunca foi uma área de atuação nossa. Bom, pois bem, menina estudiosa e tal, nada levava a crer que essa menina tinha motivo para desaparecer. Bom, então a gente encontra esse corpo e aí começa a fazer, né, seguindo a investigação e quebrando uma série, né? E tinham pessoas, a própria família, o namorado, rede de relacionamento, eram todos eventuais suspeitos, né? E a gente vai, prossegue. E cada um, né? O pai, a menina, a mãe, a família da menina era de uma enfermeira, a mãe era uma enfermeira e o pai era um motorista de táxi de Niterói. Casal separado, mas pessoas com seus trabalhos, pessoas equilibradas, e ela tinha um padrasto que era um ex-religioso, prefiro colocar dessa forma para não parecer que é alguma conotação. Era um ex-religioso, mas uma família em tese tranquila. E a gente começa no curso da investigação. Se Castelo quiser fazer alguma observação, faça, por favor. Vou lembrar no final. Sim. Aí a gente percebe que dia que essa menina... Qual foi o último dia que essa menina foi vista? Ela foi vista no dia tal, indo para a escola. Ela teria ido para a escola. Era um dia de plantão. Ela vivia com a mãe e esse padrasto. Era um dia de plantão da mãe. A mãe não estava em casa na hora dessa menina ir para o colégio. E no colégio ela não chegou naquele dia. O namorado, os álibis do namorado, um garoto de boa família, um garoto educado, humilde. Eram pessoas humildes, mas pessoas de bem, como a maioria das pessoas são. Tanto o pai tinha álibi, a mãe tinha álibi, e o padrasto tinha os álibis também, né? Mas na persecução de descobrir, né, se esses álibis eram realmente fidedignos, a gente começa a direcionar, sem que ele percebesse, a investigação para o padrasto da menina. Porque a gente, enfim, não sei se fica enfadonho contar toda a investigação, mas a gente percebe que a menina não foi vista saindo de casa para o colégio. E alguns vizinhos declararam que naquele dia o padrasto, um dos álibis do padrasto, ele dizia que tinha saído com o carrinho dele de obra, com várias ferramentas para fazer uma determinada obra, procurar lá, fazer uma empreitada lá que ele estava fazendo. E realmente algumas testemunhas confirmavam que tinham visto o padrasto dessa menina descendo com o carrinho, com várias coisas no carrinho. Prosseguindo, vou avançar um pouco. Prosseguindo, né, tentando descobrir se o álibi desse rapaz na época, né, do padrasto era correto e tal, a gente descobre, levanta que ele trabalhava numa central. Naquele momento ele estava trabalhando numa central de abastecimento que fornecia insumos para vários órgãos, famílias necessitadas. E eu me lembro como se fosse hoje, muito interessante, né? Assim, a função do investigador, quando ele vai entrevistar alguém, num primeiro momento, que a pessoa que vai ser entrevistada sempre tem um pé atrás, né? Ela joga na defensiva e tal. E eu me lembro que eu fui conversar com a diretora dessa central de abastecimento ao qual o pastor era ligado, e eu começo a fazer perguntas, né, sobre o pastor. E ela começa a jogar na defensiva, me questionando por que eu estava a interrogando sobre um funcionário.
E eu disse, não, porque eu preciso esclarecer exatamente até para que o seu funcionário não seja objeto, né, de uma investigação mais profunda. Aí eu perguntando, então, enfim, fazendo aquilo que vocês conhecem muito bem, que é, né, um bate-papo para chegar a algum objetivo de uma pessoa, e a gente descobre, ela me relata que ela, não só para esse funcionário, mas para todos os funcionários, quando era possível, ela doava mantimentos. E aí, eu pergunto, a senhora doava mantimentos? Ela, sim, doava. Mas e como é que ele carregava? Que ele não tem carro, pelo que eu sei, ele não tem carro. Então, como é que ele carregava esses mantimentos? Assim, ele pegava, e aqui a gente tem tudo para doar, então a gente tem barbante, tem papel pardo e tal. Ele pegava e embrulhava os 30 quilos, era coisas assim, eram 20 quilos de açúcar, 10 quilos de feijão, 10 quilos de arroz. Ele pegava e embrulhava tudo com papel pardo. E aí, como eram embrulhos pesados, ele passava o barbante e fazia uma alça e carregava. Falei, era assim que ele embrulhava? Aí, me dá aquelas folhas ali, por favor. Foi assim que vocês encontraram a menina? Assim? Tá com pressa? Calma. Todo spoiler. Aí, intimidade é horrível, né? Não, o curioso disso que o Magá fala... Tá? Bota esse corte e vai... O curioso é que você vê que há sempre uma progressão, né? Você vai caminhando em determinado sentido... E às vezes vem outra informação. Não foi só essa informação também, né? O fato... Não vou dar spoiler do final da história. Mas é exatamente isso. É uma série de coisas. Aí eu abro a pasta que eu tinha carregado, que a gente tinha carregado, aí abro, aí tiro, que não tem aqui, é óbvio que eu não sou louco de trazer isso, e mostro uma foto de como a menina foi encontrada, que ela foi encontrada, quando a perícia, quando lá o IML foi recolher... Não tem a foto aqui não, só peguei para exemplificar. Curioso. Não ia trazer isso, que seria demais. Aí, e no local, o que o perito, quando se viu que era um corpo, que tinha um embrulho lá, quando viram que era um corpo, o perito foi fotografar local de encontro de cadáver. E aí estava lá, embrulhada a menina em estado fetal. E era um embrulho de papel pardo, ela estava envolvida numa colcha, o corpo da menina, depois um papel pardo e barbante. Lógico que àquela altura já estava aberto, mas indicando que o barbante tinha sido feito para poder amarrar aquele pacote. Quando eu mostro a foto para essa senhora, ela ficou branca na mesma hora, a reação dela mudou completamente. Aí eu falei, o que foi? A senhora está passando mal? Não, meu Deus, é exatamente assim que ele embrulhou. Procede. Eu estou avançando, né? E aí eu falei, cara, não tem jeito. E só que ele participou, ele ficava com a gente, a família inteira, ficava com a gente diariamente, o dia inteiro na unidade. Sim. O dia inteiro vendo tudo que a gente deixava ele ver, né? Ou eles verem, né? Eles viam o que a gente queria que eles vissem. Por exemplo, ele não sabia que nós tínhamos ido nessa central de abastecimento e tantas outras diligências que a gente fez. Eu já estou centrando logo nele, porque os álibis se confirmaram das outras pessoas, do namorado, da família do namorado, dos amigos, do pai e da mãe. E aí, o tempo todo, a gente está falando para ele, pô, cara, por que você fez isso? Foi você. Por quê? Porque não foi. A gente reúne o conjunto de probatório que a gente tinha feito. O nosso delegado vai ao fórum com a representação da prisão desse rapaz. E o juiz não dá. O Ministério Público se pronuncia também contrário. O juiz disse que ainda faltavam elementos que pudessem suscitar uma prisão. Enfim,
Aí a gente prossegue nas investigações, até que em um determinado momento, exauridas todas as outras possibilidades, estamos falando de um tempo que também não tinham câmeras como tem na rua hoje, se tivessem era rapidamente elucidado esse crime, e até que a gente se detém por um detalhe. Poxa, e a colcha que foi apreendida? Que essa menina foi embrulhada, que o corpo dessa menina foi embrulhada. Vocês não reconhecem essa colcha? Mostramos para a mãe, com quem a garota vivia. Não, pô, Magalhães, eu não consigo, eu não me lembro. Estava sob forte emoção e tal. Aí a gente tem a ideia, estou falando da gente, eu, Castelli e toda a equipe. Quando eu falo aqui na primeira pessoa, peço desculpa, eu não estou querendo trazer para carrear para mim. Eu não sou o centro disso, não. Nós fomos uma equipe e é sempre assim. Aí a gente tem a ideia de quê? De pedir todas as fotos que a família tivesse. Todas as fotos, qualquer foto. Eles trazem um camalhaço de fotos e a gente se debruça sobre aquilo, né? Foto deles no parque, na escola, da menina bebê e por aí vai. Até que num daqueles detalhes de foto tem uma festa de aniversário, era uma família humilde, e aí, aniversário da menina, havia uma colcha que dividia o ambiente onde estava sendo cantado parabéns. Quando eu olho a foto, ou nós olhamos a foto, meu Deus, essa é a foto que foi apreendido. Aí a gente mostra para a mãe da menina, olha aqui. A colcha, né? A colcha, olha a colcha, é a sua colcha. Cadê essa? Não é isso aqui, não, é essa foto. Cadê essa colcha? Me traz essa. Você não sei. Meu Deus, essa colcha. Vai lá na sua casa. Sabia que eu não ia encontrar a colcha, se a colcha estava apreendida. Vai lá e me traz essa colcha. É óbvio que a colcha não foi trazida. Aí, diante desse detalhe da colcha